Fala pessoal, vamos mostrar aqui como funciona o portal do usuário final que acessa o Freshservice. Então, como ele faz a requisição de serviço, como ele pode requisitar as mudanças, como ele pode consultar a base de conhecimento ou até mesmo isso. Então, o portal do Freshservice conta com essa cara aqui super moderna, onde a gente consegue apresentar aqui já para o usuário, via botões, todas as opções que ele tem disponível. Então, ele consegue, por exemplo, chegar aqui e fazer uma procura. Então, ele está lá com um problema no Windows, né, no computador dele, ou qualquer problema que ele passe, ele consegue já rapidamente acessar e através da barra de pesquisa, né, ele vai encontrar os itens de serviço referentes àquela palavra-chave que ele está buscando, ou até mesmo artigos de ajuda. Então, descendo aqui, a gente inclusive consegue ver quais foram os tickets que foram abertos com este termo. Então, o próprio usuário final já pode, por ele mesmo, resolver os chamados ou até mesmo encontrar uma solução através da base de conhecimento. A base de conhecimento que fica no portal do usuário final, ela é uma base de conhecimento que fica super bacana, que super legal, porque você pode inserir HTML, inserir vídeos, inserir links aqui dentro. E o usuário, né, quando ele vai consultar essa base de conhecimento, você pode deixar para ele a opção de votar se essa base de conhecimento está sendo aderente ao que ele está buscando. Então, com base na resposta dele aqui, ele pode dar um sim ou pode dar um não. Então, pegando esse problema básico aqui, o usuário não está encontrando como resolve um problema no Windows, né? Ele pode dar um não aqui, ó, ao votar a gente consegue coletar o feedback dele, e coletando o feedback dele, a gente depois pode, inclusive, apoiá-lo aqui ou escrever um artigo mais relevante. Então, aqui só um exemplo de como o usuário então, vai até o portal, faz a pesquisa de um termo. No ambiente aqui do portal também, ele pode ir direto aqui relatar um problema. Então você pode montar o formulário para que esse formulário seja disponibilizado aqui de acordo com as regras de negócio da sua empresa. Então vamos pegar aqui um exemplo. O usuário está querendo abrir um problema relacionado à TI. Então a gente pode deixar isso tudo montado aqui com os formulários exclusivos da área de TI. E ao relatar esse incidente, eu vou usar sempre o termo Windows aqui para a gente mostrar como funciona. Ele já tem também no lado direito aqui os artigos sugeridos desse portal. Então ele pode encontrar rapidamente um artigo que faça com que ele resolva por si mesmo esse problema. E aí o usuário, ao relatar esse problema, então ele pode abrir um atendimento aqui, abrir um ticket de incidente, colocando que ele está com problemas aí no Windows. Então vamos fazer um exemplo aqui. O meu PC não liga ou não consigo logar, né? Então, no mesmo momento que esse usuário também está abrindo aqui o chamado, a gente pode fazer com que ele já venha e categorize. E aí toda a categoria, tudo que está editado aqui no portal do usuário final, já pode ser editado internamente pelos administradores. Junto com isso, ele pode também vincular o ativo. Então, se esse usuário tem um ativo aqui, ele pode vincular e dizer assim, olha, estou com um problema no Windows e esse é meu ativo, esse é a minha máquina aqui, esse é o meu computador que está relacionado a esse problema. E ao enviar, ele recebe, então, uma cópia do ID do ticket e pode, inclusive, adicionar mais informações, categorizar. Então, toda essa movimentação de tickets, ela depois fica presente aqui no portal e o usuário pode acessar em qualquer momento. Então, só pegando um exemplo aqui, como a gente também acessa os tickets do usuário, basta ele ir até o menu lateral e ele encontra tudo que ele abriu. Ainda aqui dentro do portal, além de a gente relatar um problema ou até procurar um artigo de ajuda, a gente tem a opção de solicitação, ele parece um carrinho de compras. Então, a gente entra aqui no catálogo de serviços do Freshservice e tem como se fosse uma espécie de carrinho de compra já montada aqui para que o usuário possa fazer as suas requisições de serviço. E aí, dentro desse portal aqui, todos esses itens de serviço que estão disponibilizados, eles são no-code, ou seja, você não precisa de grandes esforços em programação aqui para você montar o formulário. Basta você entender um pouquinho aqui de organização e aí você consegue deixar um catálogo bem bacana aqui no portal do usuário final. Então, vou fazer um exemplo aqui, o usuário está precisando de um computador novo, então ele pode requisitar o computador dele aqui através do portal e, inclusive, depois essa requisição pode passar por todo um processo de... Usando aqui um exemplo, o usuário está fazendo uma requisição via portal e ele também, então, recebe um ticket, né, para que ele possa acompanhar esse atendimento. Esses dois exemplos de ticket que eu fiz aqui, eles são baseados em relatar um incidente, né, um problema, e em uma solicitação de serviço. No portal ainda do Freshservice, a gente tem muito mais opções aqui. Então, dentro das opções que nós temos,
o usuário pode aprovar solicitações. Então, a gente tem essa opção aqui de esse usuário, se ele for um usuário aprovador dentro da empresa, ele pode fazer a aprovação. Então, aqui temos algum exemplo aqui de aprovações. E ao aprovar essas solicitações, ele tem, então, depois a disponibilidade de ser um participante aí do processo do dia a dia dentro da empresa. Junto com isso também, a gente tem as solicitações de mudanças. Então, se o usuário é um usuário de mudanças, ele também pode participar aqui do workflow de mudança, ou até mesmo ele pode solicitar mudanças. Então, isso tudo vai depender de como a gente vai fazer lá dentro do processo de configuração do Freshservice. Então, aqui está um exemplo do usuário podendo solicitar uma mudança através do portal. E o portal, como ele é um portal super completo, ele também permite com que o usuário possa visualizar seus projetos e até você inserir aqui alguns links diferentes dentro do portal, como, por exemplo, o blog ou até outros endereços que são como intranet da sua empresa. Você pode deixar isso disponível tudo aqui dentro do portal do Freshservice. Ele tem também login via Single Sign-On, ele permite fazer o Single Sign-On junto com a sua empresa e permite que você estilize o portal para que fique com a identidade visual da sua empresa. Então, esse portal do Freshservice é um portal super bonito, super simples de configurar e ele faz com que o usuário se sinta confortável aí em requisitar um chamado ou até buscar um artigo de solução.